Fala, emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. E se tem uma coisa que aparece no plantão com frequência é mordedura. E não só de cachorro, gato, mas também de morcego, porco, cavalo, ser humano, sim, mordida de gente, e até primata silvestre. O problema maior são as infecções e a transmissão de zoonose, especialmente a raiva e o tétano. E o que você não pode errar? Lavar, avaliar, saber quando dar antibiótico, quando vacinar, principalmente quando não fechar a ferida. Bora então entender o que fazer? Emergencista, antes de pensar em antibiótico ou vacina, foca no básico. Será que é uma lesão grave ou com risco de perda funcional? Pegou tendão, articulação, algum vaso calibroso? Veja o grau de contaminação. Foi uma mordida de cachorro, de gato, de humano? Existem lesões associadas como esmagamento, laceração extensa ou fratura, e o risco de zoonoses como raiva, tétano, infecção bacteriana local. Se for um trauma grave ou de alto risco infeccioso, seu manejo muda. E agora sim, quando é que eu entro com antibiótico? Nem toda mordida precisa de antibiótico, mas tem situações que exigem. Indicações de antibiótico profilaxia são as mordeduras profundas ou com lacerações extensas, em locais críticos como mãos, pés, face, as articulações ou os genitais. Pacientes imunossuprimidos, como os diabéticos, pacientes sob quimioterapia, pacientes que fazem uso crônico de corticoide, também são candidatos a antibiótico profilaxia. E as mordidas humanas sempre são polimicrobianas, com alto risco de infecção. Qual antibiótico escolher? A primeira escolha é a boa e velha amoxicilina com clavulanato, aqueles 500 por 125 de 8 em 8 horas clássico. Se o paciente é alérgico a beta-lactâmicos, a clindamicina associada a ciprofloxacina ou doxiciclina é uma opção. A doxiciclina deve ser especialmente lembrada em mordidas de gato ou infecções por Pasteurella multocida. Profilaxia dura de 3 a 5 dias, mas se houver uma infecção estabelecida, pode durar de 7 até 14 dias. E eu posso suturar essa ferida? Cuidado! Mordedura é igual ferida contaminada. Fechar errado pode virar um abscesso enorme. Como regra geral, vamos evitar a sutura primária sempre que possível, especialmente em mãos e pés. A exceção serão as feridas pequenas e bem vascularizadas, ou seja, feridas na face, por exemplo. As mordidas de cão sem esmagamento podem ser fechadas em alguns casos. Se precisar fechar, usar pontos afastados, pontos sem tensão, com antibiótico terapia associada. E quanto à raiva? A raiva é 100% letal, então não dá para errar aqui. Quando é que eu só vou vacinar? Cães e gatos saudáveis e observáveis por 10 dias, só vacinar se o animal apresentar sintomas. Animais de produção, como boi, cavalo, porco, ovelha, que não apresentam suspeita de raiva, indicam apenas que você lave e observe. Já os roedores urbanos, como os ratos, os coelhos, os porquinhos da Índia, eles não transmitem raiva, não há aqui necessidade de vacina. E quando é que eu vou associar vacina e imunoglobulina? Mordedura de morcego, macaco ou animal silvestre, como a raposa, guaxinim, gambá, e os primatas não humanos exigem essa associação. E eu também considero imunoglobulina quando se tratar de acidentes causados por cães e gatos não observáveis ou suspeitos de raiva, mordedura em mucosas ou lambedura de ferida aberta, e feridas múltiplas ou profundas em mãos, face, pés, pescoço e genitais. O esquema vacinal deve ser iniciado no dia 0 e continuado nos dias 3, 7 e 14 pós-acidente. Se o paciente for imunossuprimido, incluímos uma dose extra no dia 28. Já a imunoglobulina antirrábica deve ser aplicada em dose única no dia 0 ao redor da ferida e o restante intramuscular. Importante é que se já fez um esquema completo nos últimos 90 dias, não precisa repetir, mas se já passou de 90 dias, vacina sem o soro. E quanto ao tétano? Quem precisa da vacina antitetânica? Se o paciente nunca tomou a vacina ou o esquema vacinal está incompleto, sempre vacinar. Se a última dose foi há mais de 5 anos, aplique o reforço vacinal. E quem precisa da imunoglobulina antitetânica? As feridas sujas, mordidas profundas contaminadas, com necrose, esmagamento, os pacientes imunossuprimidos, desnutridos ou idosos com esquema vacinal incerto. O esquema é a vacina intramuscular, preferencialmente no deltoide, e a imunoglobulina em 250 unidades, intramuscular de preferência na coxa.
Já para aquele paciente que recebeu a última dose de vacina antitetânica há menos de 5 anos, não precisa de reforço. Vamos para o resumão do plantão? Lave, lave e lave sempre a mordida com água e sabão. Quanto à raiva, se houver dúvidas, vacine sempre. Se a suspeita for alta, vacina e soro. Quanto ao tétano, se a última dose foi há mais de 5 anos, aplique o reforço vacinal. Se a ferida é muito suja, considere a imunoglobulina. Antibiótico, sempre para ferimentos em mãos, pés, face, genitais, imunossuprimidos e mordidas humanas. Sutura, em via de regra, evite. Se necessário, só em locais bem vascularizados e sem contaminação. Em suma, a mordedura pode parecer simples, mas pode evoluir muito mal se for subestimada. Não negligencie lavagem adequada, antibiótico terapia quando indicada e principalmente as profilaxias contra raiva e tétano. Se vacilar no manejo, o paciente pode morrer de raiva e não é força de expressão. Esse foi mais um bolos de emergência. Rápido, prático, sem moscar no plantão e para ser encaminhado para todos os colegas que estão no front, para que eles também entendam que conhecimento bom é conhecimento rápido.